Olá, seguidores do Liberal. Para você que nos assiste, hoje a nossa entrevista é exclusiva e é com o pré-candidato à presidência do Brasil pelo partido Missão, Renan Santos. Obrigada, candidato, pela oportunidade, pela visibilidade e pela escolha. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Já não é a primeira vez que eu venho, vim há quase 10 anos atrás e sempre uma honra estar aqui. Candidato, a primeira pergunta é: se você assumir a presidência em janeiro de 2027, qual é a primeira obra ou medida concreta que Belém vai enxergar nos seus primeiros 100 dias de governo? Olha, o que Belém especificamente vai enxergar, eu acho que é o combate ao crime. Eu acho que é um trabalho muito duro que nós vamos fazer na área de destruição, do desmantelamento e destruição das facções criminosas. Hoje mesmo eu gravei na favela do Jurunas. Ali, Jurunas, sim. Ali tinha já marcações do Comando Vermelho. E o fato dessas facções terem se espalhado em todas as regiões do Brasil, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, para falar as duas maiores, eu acho que essas são as coisas que serão mais sentidas, porque eu botei como meta, e se eu falasse, olha, essa aqui é uma promessa de campanha. Eu sei que é muito old school, é muito moda antiga, eu prometo, mas eu tenho como meta, eu preciso fazer as pessoas, nos 6 primeiros meses no Brasil, se sentirem à vontade de andar com o celular na rua no Brasil. Se em todas as capitais as pessoas se sentirem à vontade de andar com o celular, significa que nós vencemos essa primeira etapa. Agora, do ponto de... Se não falar dos 6 primeiros meses, mas eu falar até o fim do primeiro mandato, algo que Belém vai sentir muito, até porque Belém tem muita presença disso, é o processo de urbanização e desfavelização das cidades. Infelizmente, tem muitas pessoas morando em situação precária aqui, e eu acho que a gente vai criar um marco regulatório para permitir um investimento maciço em urbanização. E nós precisamos criar bairros funcionais, limpos, que tratem as pessoas com dignidade, porque isso tem um impacto em todas as áreas. É uma questão transversal, que você resolve a habitação, resolve moradia, cria bairros para as pessoas, você diminui coisas que vão como gravidez da adolescência até desempenho escolar, índice PISA, vou botar SAEB, DEB, diminui o cometimento de crimes, você consegue manter as ruas mais seguras, diminui crimes contra a mulher. Isso tem um efeito que é sensacional, que ele é um efeito de tratar as pessoas como gente. Eu acho que o problema da favela e o problema da urbanização brasileira é um problema que nunca foi devidamente tratado. Esse é um tema que nós trataríamos com muita ênfase nos 4 primeiros anos. O Pará hoje é dominado pela facção conhecida como o Comando Vermelho. Na prática, como o candidato pretende combater essa facção, se for eleito presidente? Tem 2 maneiras. A primeira coisa que a gente precisa fazer é as leis penais ligadas a crimes violentos e tráfico de droga, elas têm que aumentar. Então, a escala do crime no Brasil, ela se dá como se fosse uma indústria. Então, uma pessoa que rouba um celular não é só uma pessoa que quis roubar um celular. O ato de roubar um celular pressupõe que essa pessoa vai vender para um receptador ou entregar para o receptador, que ele tem uma meta. Esse receptador, ele vai pegar esse celular e vai revender. Ou ele vai exportar para fora, em geral os celulares roubados do Brasil vão para o Paraguai ou para a África, e vai embora. Esse cara, para funcionar, ele tem que ser ligado a uma facção, porque a facção autoriza essa pessoa a trabalhar nesse território. Então, toda a cadeia do crime, que vai do roubo de carro, roubo de celular, agora está com roubo de aliança no meio da rua. Todo ele tem que ser desmantelado com aumento de penas, colocar câmeras nas cidades. Eu acho que a gente não tem que ter medo de falar nisso, temos que ter câmera com reconhecimento facial. E com base nisso, o Estado vai poder tornar o bandido, vamos dizer, que faz um cálculo econômico sempre de, olha, qual é o meu risco, a minha recompensa? Se o risco é muito grande, eu não vou assaltar. Eu fazer o bandido ter medo de cometer o crime, porque 1, ele vai ter certeza da punição, e 2, ele vai saber que a punição é forte o suficiente para fazer ele não cometer o crime. E o outro elemento é o combate específico à facção. Então, eu ataco o modelo de negócios do Comando Vermelho, né? Eu estou fazendo um recorte do Comando Vermelho porque o PCC é um pouco diferente. Envolve mais COAF, mais Polícia Federal, portos e fronteiras. E aí a segunda parte é a recuperação de territórios. Tem territórios inteiros, bairros, cidades, não só aqui no Pará. O Pará não está tão grave, por exemplo, quanto o Ceará, ainda que você já esteja como vermelho aqui. Em que você vai precisar retomar cidades inteiras. E aí você vai ter uma legislação especial para o faccionado, que é inspirado no direito penal do inimigo, que é a ideia de ter uma lei muito mais dura e muito mais veloz para um membro da facção, de modo ao que o governo e as forças de segurança, não só federais, mas estaduais, possam agir rápido para destruir a facção. A ideia de facção tem que ser destruída. A gente tem que tirar do imaginário brasileiro a ideia de facção criminosa. E isso é um trabalho que o governo federal vai precisar articular, muito. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso.